tudo bem? Eu sou Marcos Holanda, fui diretor administrativo de 2005 a 2009 e estou hoje aqui para falar a respeito da instalação da Subseção Judiciária de Toledo. Foi em 2005, o contexto que eu lembro mais ou menos assim, que é irrelevante comentar, é que Toledo inicialmente não estava prevista como uma das cidades que seriam beneficiadas por uma lei de 2003, acho que é a Lei 10.722. E houve, na verdade, uma intervenção muito grande da comunidade local, uma intervenção de deputados da região, né? Eu lembro muito bem que tinha o Dirceu Esperafico, que foi o deputado na época que fez toda essa gestão para que fosse contemplada, porque realmente ela não estava contemplada. E aí, após isso, veio para a definição das cidades, né? E como nós, então, envidamos todos os esforços para a instalação da vara. Eu recordo que, nessa época, o TRF4 ele tinha uma concepção assim, de interiorizar a justiça, né? Diferentemente, por exemplo, de outros tribunais, de outras regiões. Isso é um grande mérito do antigo presidente, o Dr. Vladimir Passos de Freitas, né? Ele, todos os eventos que tinham de inauguração, ele dava muita ênfase, né? Ele foi o antecessor do presidente que inaugurou, que foi o Nilson Paim, né? Nessa época. Então eu lembro mais ou menos desse contexto e, na verdade, foi justa a contemplação de Toledo, porque na época Toledo, salvo engano, estava entre as 10 maiores cidades de arrecadação de ICMS, né, do estado do Paraná. Então, evidentemente que a estratégia do tribunal não era instalar varas federais em cada município, e sim cidades polos. Toledo, nessa época, salvo engano, fazia parte da jurisdição de Cascavel e Moarama, portanto era muito grande. Então com isso, você propicia que os jurisdicionados cidadãos, eles tenham maior facilidade no deslocamento local, né? Além do que representa, em última análise, a instalação de uma vara federal, a economia ela se desenvolve bastante, porque você tem temas federais, né? O acesso a questões previdenciárias, né? Então, de um certo modo, a instalação de vara, ela proporciona assim, um implemento de arrecadação no município, que poderia ter ficado em outros, pelo fato de Toledo não ter uma vara federal. Então, basicamente, esse é o contexto que eu lembro assim, de inauguração da vara. Bom, em relação às necessidades físicas, né, como imóvel, nós tínhamos assim, uma restrição orçamentária grande, né? Até porque também a preocupação que nós tínhamos naquele momento era de cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas a direção do foro, por intermédio do Dr. Gebran, ele fazia muita gestão perante a municipalidade lá, salvo engano, o nome do prefeito era Schiavanato. E eles conseguiram, então, disponibilizar um imóvel para a gente, locado às expensas da prefeitura, fizeram lá uma lei municipal, né? E nós fazíamos as visitas, né? Porque o imóvel ele precisa ser dotado, né? De muitos aspectos, como energia elétrica, parte de lógica, né? E, sobretudo, que era uma orientação da direção do foro na época, na pessoa do Dr. Gebran, da gente dotar de acessibilidade, porque, notadamente, um dos focos, um dos principais motivos para que houvesse as varas federais era a questão previdenciária, né? Então, e normalmente as pessoas que demandavam essa necessidade precisavam de ter um acesso mais privilegiado. Então a gente buscou muitos elementos assim para compor uma futura adequação desse imóvel, né? Então a gente fez visitas, né? O engenheiro Marcelo, nós íamos lá, né? E isso contou muito com o apoio da prefeitura local na época. Outro aspecto importante também é que a instalação das varas federais em cidades polo do interior, eles vão permitir que os cidadãos, as pessoas que necessitam de acesso à justiça, não percam tanto tempo com deslocamento. Você imagine, quem era da cidade de Toledo
precisava se dirigir ou até Umuarama, dependendo da situação, ou até Cascavel, que era onde pertencia a jurisdição de Toledo especificamente, né? Com a instalação da vara, isso ficou muito mais fácil, né, o acesso. Então, é a justiça entregando, né, para o cidadão a própria intenção de direito, né, que é você entregar aquilo que a pessoa precise, né, quando ela litiga com o Estado. Então, isso também foi algo muito relevante que a gente pôde perceber. Bom, como eu falei, uma das principais preocupações que nós tínhamos era a locação de um imóvel, né? E como o tempo urge e todas as dificuldades que nós temos em dotar, a gente tem que fazer licitação para vigilância, licitação para limpeza, adquirir móveis, computadores, né? Então, isso foi algo muito importante com a municipalidade, que ela, por 4 anos, ela editou uma lei e a gente não teve essa preocupação com gasto. E não tivemos também que procurar o imóvel, haja vista que a própria prefeitura disponibilizou, então a gente não podia fazer muitas exigências, né? Mas nós fizemos então todo esse acervo no sentido de identificar as necessidades, que futuramente a gente iria lançar os editais de reforma e de dotação para que a subseção pudesse funcionar adequadamente. Na solenidade em si, que foi presidida pelo presidente do tribunal, desembargador Nilson Paim, né, contou também com o Dr. Gebran, que era o diretor do foro na época, mas ele foi muito prestigiado, contou com a participação de deputados, né, inclusive esse deputado que fez toda essa gestão para que fosse incluída a subseção de Toledo nessa lei federal. Ele esteve presente ao evento, né? Teve representantes da OAB, da Procuradoria da Fazenda, da AGU, né, no caso. Enfim, foi realmente muito prestigiado o evento, que eu me recordo assim, com bastante pessoas importantes e relevantes. Um fato curioso, na verdade 2 fatos curiosos que eu me lembro assim, é que na solenidade de instalação da vara, estava presente o juiz que iria assumir a titularidade, que era o juiz Jail Azambuja, né? Então, se a gente fizer uma análise, uma verificação, inclusive das fotos, das placas, ele era o juiz indicado. Só que no decorrer do curso ele acabou desistindo, né? E acabou sendo então designado uma juíza de Cascavel, doutora Hoffmann, se não me engano, Vanessa Hoffmann. E isso foi um fato interessante. E um outro também é que o presidente do tribunal, ele comentava com o Dr. Gebran assim, que ela apreciava muito queijo, vinho, né? E a gente conseguiu fazer uma visita numa vinícola chamada Dazen, né? E foi nos servidos lá a casta de vinhos deles, uns vinhos muito bons realmente, né? Então foi 2 questões interessantes que eu me recordo assim. Bom, e aproveitando o ensejo, então, eu gostaria de cumprimentar os 20 anos, né, da criação da Vara Federal de Toledo. Né, evidentemente que a comunidade foi super importante, né, e nós aqui de Curitiba, né, a presidência do tribunal, deu a sua parcela de contribuição também. Espero que sejam muito mais solenidades futuras.